muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre. Queridos, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso, vocês já assistiram a algum vídeo dizendo: Deus vai remover as escamas dos olhos do seu cônjuge? Por um acaso, vocês já viram algum vídeo dizendo: as escamas dos olhos serão retiradas, Deus vai retirar? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre o perigo da cegueira espiritual. Quero falar com vocês dentro do contexto bíblico. Com certeza não vai ser o único vídeo que eu vou fazer, mas eu quero trazer vocês ao conhecimento da verdade, assim como um dia Deus me trouxe, porque eu ouvi tanto isso que eu acreditava que a qualquer momento Deus ia lá no meu cônjuge e arrancar a cegueira espiritual dos olhos dele, ia arrancar as escamas dos olhos dele. Queridos, vou fazer alguns vídeos para dividir, porque senão vai ficar muito grande, é muita coisa para a gente entender. Mas eu já te convido a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Vamos ler dos versículos 13 ao 15. Primeiramente, é importante vocês entenderem que aqui, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre liderança religiosa. Afinal de contas, na época de Jesus, os líderes religiosos foram os responsáveis por condená-lo e crucificá-lo. Quem eram os líderes religiosos? Eram aqueles que deveriam estar servindo a Deus, mas que apenas usavam o nome de Deus para dizer que faziam isso ou aquilo. Em Mateus capítulo 13, dos versículos 13 ao 15, a palavra vai dizer assim: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Aqui, queridos, Jesus estava falando dos líderes religiosos. Você acha que Jesus estava falando aqui dos que não tinham conhecimento, dos ignorantes? Não! Ele estava falando daquele povo que falava e proclamava o nome de Deus, que se diziam de Deus, que diziam servir a Deus, mas que, como ele mesmo vai dizer, fecharam os olhos, endureceram o coração. Queridos, é claro que quando nós vamos ler a palavra de Deus, por exemplo, lá em Malaquias, a palavra vai dizer que Deus abomina o repúdio. E isso é fato, Deus abomina, porque o repúdio, ele é terrível. O repúdio, ele causa uma dor devastadora. Você acha que Deus vai gostar de uma coisa, vai aprovar uma coisa que causa um mal tão grande? Mas existe algo que Deus abomina muito mais do que o divórcio, e é a cegueira espiritual. E tanto é que no Velho Testamento, em Deuteronômio 24, Deus permite Moisés dar a carta de divórcio. E o próprio Jesus vai dizer em Mateus 19 que Deus permite Moisés dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Primeiro, antes de haver a cegueira, houve alguém que se endureceu. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Nós vamos ler capítulo 4, versículos 3 e 4. E a palavra de Deus diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E lá em Efésios capítulo 4, dos versículos 17 ao 19, vai dizer assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos,
no entendimento, ou seja, cegados pelo entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. E essa ignorância veio a partir de quê? Pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui. Antes deles serem cegados, antes deles terem o entendimento deles cegados, queridos, eles endureceram os seus corações. Eles fizeram como aqueles líderes religiosos da época de Jesus. Endureceram o coração. Em Atos, nós já vimos quando a palavra vai nos dizer: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. É uma responsabilidade nossa não endurecer o nosso coração. Mas a partir do momento em que decidimos endurecer o nosso coração, nós nos entregamos à vaidade. Nós nos entregamos aos nossos pensamentos vãos e, consequentemente, nos entregamos ao Deus deste século. E aí é onde sim acontece a cegueira espiritual. É onde sim nós somos cegados. Nós temos o nosso entendimento cegado. Então, querido, sabendo que é responsabilidade nossa cuidar do nosso coração, nós sabemos que a cegueira espiritual, ela só vem para a vida daqueles que endureceram o coração. Ah, mas Deus vai arrancar. Vai não, querido. Quem te falou isso, querido? Mas Deus fez isso com Saulo. Não, querido. Leia a palavra de Deus aí direitinho. Olha o que aconteceu com Saulo. Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, matando pessoas inocentes, acreditando que ele estava fazendo isso em nome de Deus. Mas isso, querido, foi porque ele aprendeu assim. Ele foi doutrinado dessa forma. Paulo não tinha endurecido o coração dele. Paulo era um ignorante. E a palavra de Deus vai dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não tinha o conhecimento da verdade. Ele foi cegado por outros cegos. E ele fazia as coisas dizendo que era em nome de Deus. Não, eu estou roubando aqui em nome de Deus, eu estou matando em nome de Deus. Com certeza vocês ouviram muitos cônjuges dizerem, né? Não, eu tô com aquela mulher ali porque Deus mandou para mim. Eu tô com aquele homem ali porque Deus enviou. Acobertando o pecado, usando o nome de Deus. Como diz a minha filha, usando o nome de Deus em vão. Minha filha falou isso ontem comigo, por causa de umas situações que aconteceram. Então, queridos, o que aconteceu com Paulo, na verdade? Saulo, né? Ainda Saulo. Veja bem, Saulo estava caminhando rumo a Damasco, aonde ele ia prender os cristãos. Mas aí ele ouve uma voz. E lá em Atos capítulo 11, Pedro vai dizer assim: Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? No caso de Paulo, querido, quando Deus encontra ele no caminho de Damasco, Deus, Jesus, Espírito Santo, eles são a mesma pessoa. Quando ele é encontrado por Jesus no caminho para Damasco, Jesus o repreende. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus pega e fala com ele: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você reconhecer os seus erros. Duro para você reconhecer que tudo que você aprendeu até aqui é mentira. Mas antes das escamas caírem dos olhos de Saulo, algo aconteceu. E o que foi?
Ele reconheceu, querido, quem ele era. Ele jejuou, ele orou e ele abriu o coração para a repreensão que ele recebeu de Jesus. Aí então, Jesus encaminha Ananias para impor as mãos sobre ele e derramar na vida dele o Espírito Santo. E naquele momento, então, as escamas dos olhos dele caem. Sabe quantas escamas dos olhos de alguém caem? Quando essa pessoa se arrepende do que ela fez. Quando essa pessoa reconhece o que ela fez. Eu já contei pra vocês, né, que teve um dia que eu peguei uma foto do meu marido quando o Espírito Santo me mostrou que meu marido tinha sido enfeitiçado. Eu não acreditava em feitiço. Eu endureci o meu coração para isso. Eu não acreditava de jeito nenhum. Eu achava que feitiço era uma coisa que ia passar longe da minha casa, porque eu era cristã. E eu endureci o meu coração. Mas aí o Espírito Santo veio e me mostrou. E quando eu decidi, quando eu acolhi aquela repreensão que eu recebi dele, que eu falei, não, mas eu não acredito em feitiço e agora o que eu vou fazer? Eu senti como se meus olhos abrissem, queridos. Foi algo impressionante, foi impressionante. Mas primeiro você precisa receber a correção dentro de você. Abrir o seu coração e não resistir à voz do Espírito Santo. A cegueira espiritual, ela se inicia na dureza do coração. Os escribas e os fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus, eles endureceram os corações. E não é à toa que quando eles vão questionar Jesus a respeito do repúdio, Jesus responde para eles, por causa da dureza do vosso coração. Ele poderia ter dito por causa da dureza do coração dos homens, mas não, ele vai dizer por causa da dureza do coração de vocês. Moisés permitiu. Vocês, hipócritas, raça de víboras, que dizem servir a Deus, mas que não o conhecem. Vocês que endureceram seus corações, fecharam os olhos e taparam os ouvidos. Isso é muito sério, querido. Aí vem os líderes religiosos da nossa época agora dizer para você assim, você não pode se divorciar. Você tem que tolerar a agressão. Você tem que perdoar o seu marido. Você tem que aceitar a sua mulher do jeito que ela é. Querido, olha o que Efésios falou com a gente. Efésios capítulo 4. Que esses, olha só. Capítulo 4, versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, eles não têm compaixão pela sua dor. Eles não se condoem com a situação em que você tem vivido. Eles querem te manter prisioneiros num relacionamento que pode te levar à morte. Querem te manter num relacionamento aonde você está sujeito a um adultério ou a vários adultérios, porque tem cônjuges que não se mantém com uma pessoa apenas, mas que tem várias pessoas na rua. E sabe por que eles querem te manter, querido, nesse adultério? Não perdoa. Espera que um dia Deus vai pegar e vai transformar seu cônjuge. Sabe por que eles querem manter você nessa mentira? Para que o leito conjugal que deveria ser santo não seja. Para que o leito conjugal que deveria ser imaculado não seja. Para que os demônios tenham uma porta para entrar na sua vida e tomar conta da sua vida. Esses líderes religiosos cegos, eles foram cegados pelo próprio entendimento porque se entregaram ao Deus deste mundo. Eles servem a qualquer Deus, menos ao Deus Altíssimo, ao Deus deste século. Se entregaram a Ele, portanto, eles querem que você sofra, apanhe, seja repudiado,
se subordine a situações depravantes. É isso que eles querem. E com a desculpa de que Deus abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio mesmo. Abomina o repúdio. Deus abomina toda a prática de pecado, querido. Ele abomina. Mas se tem uma coisa que pode definitivamente separar um ser humano de Deus, não é o pecado, querido. Não é o pecado. É a cegueira espiritual de um coração endurecido. Que isso, Alessandra? Como assim? O pecado, ele te afasta de Deus. Porém, existe perdão para o pecado. Jesus vai dizer que existe. Pode ir abrindo aí comigo a sua Bíblia, em Marcos capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 28 ao 30. Jesus vai dizer que há perdão para o pecado. Ele morreu para que houvesse perdão de pecados. Mas existe algo que é impossível de ser perdoado. Os escribas e fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus, eles viam tudo que Jesus fazia. Caminhavam com Jesus. Procuravam situações as quais eles pudessem acusar Jesus de alguma maneira. E assim matar Jesus. E isso tudo eles diziam que faziam em nome de Deus. Porque eles não aceitavam que Jesus era filho de Deus. Mesmo quando eles ouviam os endemoniados dizendo: Jesus, filho de Davi, que tenho eu contigo. Olha o que aconteceu lá em Marcos 1, versículos 23 e 24. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Aonde Jesus estava, querido? Dentro de uma sinagoga. Dentro de uma sinagoga. E ele não estava sozinho. Era ele e outras pessoas. E com certeza tinham escribas e fariseus lá no meio. E sacerdotes, e sumos sacerdotes. Os líderes espirituais do povo estavam lá no meio. E aquele endemoniado grita e exclama: eu sei quem tu és, eu sei que tu és o Santo de Deus. Mas aquele povo tinha endurecido o coração. Estavam cegos e, portanto, não quiseram aceitar que Jesus era o Filho de Deus. E por isso, o crucificaram e o mataram. Queridos, quando Judas decide entregar Jesus, Judas não vai até Pôncio Pilatos. Judas não vai até os inimigos, até os romanos. Não, ele vai até a liderança religiosa. Hoje em dia, a liderança religiosa está cega. Todos, não são todos. Eu não vou generalizar, mas a grande maioria. E é cego ensinando e guiando cego. Cego guiando cego. Olha só então o que Jesus vai dizer. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. E quem dizia isso? Os escribas diziam que Jesus estava expulsando demônios, estava curando pessoas, estava fazendo milagres, porque ele estava endemoniado, porque ele era Satanás. Ele fazia as coisas por meio de Belzebu. E quando Jesus chega a falar isso daqui, ele está dizendo: nunca haverá perdão para o pecado de vocês. Porque vocês sabem, vocês estão vendo que eu sou quem eu digo que eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Mas vocês,
porque têm um coração endurecido, porque foram cegados pelo próprio entendimento e porque se entregaram ao Deus deste século, não conseguem enxergar. E para piorar, ensinam aos meus pequeninos, guiando-os para o inferno, juntamente com vocês. Queridos, a cegueira espiritual é seríssima. Não, Alessandra, mas eu vi um vídeo que dizia que Deus vai arrancar, tirar as escamas dos olhos do meu cônjuge. Querido, não seja tolo a ponto de achar que Deus vai fazer igual o Bob. Eu dei esse exemplo para uma amiga minha. Eu falei, o povo acha que Deus é igual o Capitão Nascimento, que ele vai chegar chutando a porta, abrindo, entrando e arrancando tudo que tem que arrancar. Deus não é assim, não. Jesus pregava para esses líderes religiosos, ele pregava para o povo e para a liderança religiosa: arrependei-vos. João Batista pregou para eles: arrependei-vos, mas eles endureceram o coração. A cegueira espiritual é perigosíssima. E ela é a única que pode definitivamente te afastar de Deus. Porque para o pecado existe perdão, se houver arrependimento. Para a transgressão existe perdão. Até para a iniquidade existe perdão, querido. Mas para um coração endurecido, que se entregou à sua própria vaidade, ao seu eu, ao seu egoísmo, ao seu ego, para esse não existe perdão. E por que não? Porque não existe arrependimento. Deus tira as escamas dos olhos, mas para que Deus tire as escamas dos olhos, primeiro é preciso haver arrependimento. Sem arrependimento, Deus não tira escama dos olhos. No próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre a cegueira espiritual na vida do cônjuge apartado. E a partir de que conceito, de que critério Deus vai tirar a cegueira espiritual dele. Peço para você que seja paciente e que mantenha-se acompanhando os vídeos para você entender como funciona, querido. E nós vamos achar tudo na Bíblia. E, querido, o seu maior exemplo não é o seu pastor. Seu pastor não vai te salvar. Seu maior exemplo não é a missionária da igreja, não é o padre, não é o pai de santo. O seu maior exemplo é Jesus. O seu maior exemplo é Jesus. E é com Jesus que nós vamos aprender a respeito da cegueira espiritual e sobre o que fazer mediante a uma situação de cegueira espiritual. Mas que fique bem claro desde o primeiro vídeo, que é este que eu estou falando aqui com vocês. A cegueira espiritual é uma consequência de um coração endurecido. Foi Deus que endureceu o coração? Não. Como nós podemos ver em Mateus 13, quem endureceu o coração foram os líderes religiosos. Quem endurece o coração somos nós, queridos. Portanto, não pense você que Deus vai chegar abrindo o coração de ninguém, amolecendo o coração de ninguém. Deus não vai fazer isso, não. Deus não vai fazer isso. A não ser que haja arrependimento genuíno. Sem arrependimento genuíno, não tem como Deus trabalhar no coração e na vida de ninguém. Tanto é que quando Davi está orando no Salmo 51, que ele está pedindo perdão pelo pecado do adultério que ele cometeu com Batseba, ele vai dizer: a um coração contrito e quebrantado não desprezarás. Ele quebrantou o coração. Davi, ele contristou o coração, ele se entregou, ele pediu perdão, ele se arrependeu.
Não foi Deus que foi lá e arrancou as escamas dos olhos dele, não. Tanto é que Davi permaneceu em pecado 1 ano. 1 ano, querido. 1 ano. E a verdade é que Davi só se arrependeu do seu pecado, porque assim como Paulo, ele não resistiu à voz do Espírito Santo. Quando Natan chega até ele e repreende ele, ele aceita a correção que veio de Deus. Ele se arrepende, quebranta o coração e pede perdão a Deus. Ele reconhece que precisa ser purificado do pecado. É só numa situação como essa que Deus retira as escamas dos olhos. A cegueira espiritual é a única que pode te levar a cometer pecados como a blasfêmia contra o Espírito Santo, a ponto de você nunca mais ser perdoado e já estar condenado ao juízo eterno. A cegueira espiritual, ela te leva, querido, a usar o nome de Deus em vão, a colocar o nome de Deus para acobertar os seus pecados. Não, olha só, essa mulher aqui que eu tô hoje, essa mulher estranha aqui, ó, foi Deus que me deu. Agradeço a Deus todos os dias pelo homem maravilhoso, estranho, que Ele me deu. Você entende? Mas isso porque primeiro o coração dessa pessoa foi endurecido. Foi endurecido por Deus? Não. Ele endureceu o coração. Porque ele se entregou aos seus desejos, às concupiscências da sua carne. E se entregou e decidiu servir ao Deus deste século. Fuja da cegueira espiritual, querido. Fuja. Seja uma pessoa ensinável. Sabe como você pode descobrir se alguém que tem te doutrinado, te liderado, é ou não uma pessoa cega no próprio entendimento? Se essa pessoa é ensinável ou não. Se essa pessoa bate o pé, não, porque na palavra de Deus fala isso, isso, e ela não aceita correção. Ela não aceita. Por exemplo, quantas vezes nós vamos ver pessoas dizendo assim, não, que Deus abomina divórcio, Deus não aceita, Deus não deu carta nenhuma, não, quem deu foi Moisés. Mas a carta de divórcio está na palavra de Deus ou está no livro comum? Está na palavra de Deus. Então essa pessoa, ela cegou, ela teve o entendimento cegado. E por quê? Porque ela endureceu o coração. Ela não aceita a correção que vem de Deus. Ela não aceita a verdade que está na palavra de Deus. Desses, queridos, fuja. Um líder religioso que quer te manter cativo de uma pessoa que não te quis mais, que te abandonou, que te repudiou, que te rejeitou, que te traiu. Um líder religioso que te mantém numa situação de escravidão, ele está cegado pelo próprio entendimento, usando o nome de Deus para te convencer a se manter cativo. Fuja da cegueira espiritual. E não seja você mais um cego, né? Esteja aberto à correção que está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, querido. A palavra de Deus é a verdade. E repito, Jesus vai dizer aos fariseus que procuravam tentá-lo: Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês.
E como vocês puderam ver em Efésios capítulo 4, versículo 19, essas pessoas não têm sentimento mais. Elas não se importam em ver a dor alheia. Portanto, se elas tiverem que subordinar vocês ao sofrimento, às agressões, às traições, elas vão. E tudo em nome de Deus. Muito cuidado, querido, com essa liderança religiosa cega que está levando você para o buraco. Fuja disso. E no próximo vídeo eu pretendo falar com vocês, continuar, falando sobre a cegueira espiritual na vida do cônjuge apartado. Mas hoje também Deus me deu um tema que é a mentira da restauração. Vou orar e perguntar para Ele qual Ele quer que eu fale. E no próximo vídeo eu venho falar com vocês. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer um alerta para vocês. Não se enganem com os falsos líderes que pregam em nome de Deus, expulsam demônios em nome de Deus, cantam em nome de Deus, mas que naquele grande dia ouvirão: apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Presta atenção nisso, querido. Prestem muita atenção nisso. Os cegos usam o nome de Deus para acobertar e encobrir os seus pecados. E o pior cego é aquele que não quer ver. É aquele que não reconhece que é cego. Tanto é que você vai ver, quando Jesus chega nos cegos, Ele não chega de imediato colocando a mão no olho deles e falando só: sejam curados. Não. Ele vira para eles e pergunta: o que vocês querem que eu faça? Porque primeiro tem que haver um quebrantamento de coração. Primeiro tem que sair daqui, daqui do coração. Eu quero voltar a ver Jesus, eu quero ver a verdade. Os fariseus e os escribas nunca quiseram ver a verdade, porque eles endureceram o coração. Saulo, no entanto, foi cegado por outros cegos. Ele vivia num tempo de ignorância, até o momento em que ele foi confrontado por Jesus e se arrependeu da pessoa em que ele havia sido até aquele momento. Daí sim, as escamas dos olhos dele foram retiradas. Saulo, na verdade, foi o único, teve as escamas retiradas. Pois é, querido. Não se deixe enganar pelas falsas doutrinas que têm sido pregadas e trazidas até você, principalmente através do YouTube, É muito conhecimento cego para levar você a nunca conhecer a verdade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abra o seu entendimento e que no nome de Jesus a sua vida possa ser totalmente restaurada, renovada e purificada pelo sangue de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fique na paz do Senhor Jesus.